Vou deixar aqui, galera, para reflexão dos irmãos o seguinte: a maioria dos leitores da Palavra de Deus, a maioria dos cristãos, né, ou pessoas comuns que não são cristãs, mas que leem a Palavra de Deus, conseguem compreender muito sobre o ensinamento de Jesus, mas acaba descartando algumas coisas que um leitor leigo, né, não consegue entender sobre um texto. É por isso a importância de um comentário bíblico, porque as Escrituras mesmo afirmam: uns foram chamados para pastores, outros foram chamados para evangelistas e outros foram chamados para mestres. Ou seja, existe gente mais capacitada, e isso é um dom de Deus, para poder explicar melhor os textos. Um comentário bíblico, ele leva em consideração muitas coisas que um leitor comum descartaria. Tipo, o momento em que Jesus está dizendo uma coisa e para que povo ele está dizendo, em que época, qual o significado. Então o leitor, o PhD em teologia, ele vai, não só ele vai levar em consideração todas as coisas, não só o texto que ele está lendo. E então é muito comum você ver textos em que Jesus fala sobre uma coisa que parece que ele está falando sobre arrebatamento, as pessoas interpretarem como sendo arrebatamento, e na verdade não é arrebatamento. Então isso daí é uma coisa muito interessante, manter o respeito a esse tipo de situação. Muitas interpretações saem erradas por conta exatamente disso. Então, é muito importante que o cristão tenha em posse um comentário bíblico que tenha a interpretação de cada versículo, principalmente versículo por versículo, para que você possa ter uma ideia do que o texto está relatando, e não se confundir nas interpretações, porque é dessas falsas interpretações que você pode ter uma esperança errada acerca de alguma coisa. Se os cristãos tivessem comentários bíblicos, com certeza cometeriam menos erros, e entenderia melhor as doutrinas ensinadas nas igrejas. Uma das funções dos líderes espirituais, daqueles que receberam o dom de pregar a palavra de Deus, que não são só esses que estão na igreja, mas aqueles que têm o dom da palavra, uma das funções, primeiro, respeitar as escrituras como ela é. Quando há o desrespeito, a Bíblia mesmo diz: quem não respeita a doutrina não tem Deus, porque o cristão ele obedece ao ensinamento. Ele não consegue, ele dá um passo para trás quando ele comete um erro, ele não consegue prosseguir, até porque não há nenhum interesse pessoal a não ser fazer a vontade de Jesus, a vontade de Deus, e ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Não existe interesse pessoal, material. Então o coração desse cara, dessas pessoas, eu posso dizer desse cara ou dessa mulher, é puro no que prega. Ele não prega mal intencionado. Mas quem prega mal intencionado, ele não consegue frutificar certo. Foi por isso que Jesus disse: não pode árvore ruim dar bons frutos, nem árvore boa dar maus frutos. Nós somos árvore plantada junto ao ribeiro de águas vivas do Espírito Santo. Então, nós não podemos frutificar no reino de Deus de forma errada. Mas de outra forma, as árvores ruins não podem dar bons frutos, espiritualmente falando. Por quê? Porque elas nunca foram regeneradas. Elas nunca foram tiradas do império das trevas. Esses caras nunca passaram da conversão. Outros passaram da conversão e se macularam. Foi isso que Paulo disse, E tem uma palavra que diz que aqueles que experimentaram os poderes do reino vindouro e tal, se cair, é impossível que volte a se arrepender. Pessoas que realmente participaram da glória de Deus, mas caíram e negaram, eles mesmos se entregam ao pecado, ao erro. Você vê que Balaão, isso é possível pela vida de Balaão. Balaão era um homem de Deus, um profeta de Deus, escolhido por Deus, mas que era avarento. Você vê a história de Balaão para você ver.
que é possível, né? São pessoas que os fariseus, eles eram hipócritas, eles conheciam bem as escrituras do Antigo Testamento, mas eles viviam na hipocrisia, porque eles só pensavam em se exibir com a sua religião, né? Serem vistos e notados como homens de Deus, e esse engano no coração deles fez com que eles perseguissem o Messias, fez com que eles fossem responsáveis pela morte do Filho de Deus. Então, olha a situação grave, quando uma pessoa se volta à hipocrisia. A hipocrisia é você conhecer as Escrituras, você não está mais na ignorância, você pode até pregar, mas você não vive nada daquilo que você prega. E esse tipo de pessoa, ele nem sequer, em face de um desafio, né, que como Jesus vem e comprova que eles eram hipócritas, em face de alguém que lhes desafia, gera neles o desejo de matar, gera neles o ódio. Entende aonde o diabo e o sentimento alimentado pela pessoa dá lugar ao diabo? É exatamente aí. Porque quando são afrontados, eles não sendo justos, porque se fossem justos, eles falariam como Davi falou: fira-me o justo, será como o azeite que desce sobre a barba de Arão. O cara que é de Deus, quando ele é ferido e ele entende que aquilo ali é uma ferida para o bem espiritual dele, ele agradece, ele é grato. O cara que não é de Deus, ele odeia a ponto de tentar destruir a vida dele.